Muito boa noite para todos vocês. Quem está falando é o Marcelo. Acabou de terminar na Colômbia um sufoco danado também, né? Mas muito por conta da arbitragem também. O São Paulo empatou 0-0 com o Atlético Nacional e agora decide a vaga para as quartas de finais da Copa Libertadores no Morumbis. Eu fiz algumas anotações para vocês aqui para a gente falar um pouquinho, mas já dizendo a vocês que eu sinceramente gostei. Gostei de São Paulo do Crespo. O São Paulo do Crespo tem mais alma do que o São Paulo de outros tempos aí, né? Mas até ali, até uns 11 minutos do primeiro tempo, onde teve um pênalti Mandrake, que aliás, de novo, a gente bate muito aqui falando sobre isso, mas é sempre assim, né? O São Paulo tem sido lesado em vários jogos, não só em jogos da Copa Libertadores, mas o São Paulo tem sido lesado bastante. Bastante. E ninguém toma uma decisão, uma postura sobre isso. Hoje, se o camisa 10 do Atlético Nacional não fosse tão ruim como ele tinha feito 2 gols de pênalti ali e a coisa teria complicado pra gente um pouquinho ali. Então é assim, a arbitragem pra mim ela foi terrível. O pior jogador em campo hoje, porque o Atlético Nacional teve 12 hoje, né? O 12º foi o juiz. Cara, 2 pênaltis muito mal marcados aí. E pênalti mal marcado, a bola não entra. Na minha concepção é essa, né? Enfim, vamos falar um pouquinho aqui rapidinho da partida para vocês, né? E deixar animado para as quartas de finais da Copa Libertadores. Vamos caminhando devagarzinho, né? Assim, eu vejo gente reclamando bastante, né? Eu vejo gente reclamando bastante aí de que o Lucas não joga, mas a galera ainda não sabe a real situação do Lucas, né? O Lucas vai ter que voltar gradualmente mesmo. Foi muito sério o que ele teve. E esse menino ainda sente dor. Então, assim, acho que a torcida precisa entender um pouquinho esse lado também, né? Tô vendo aqui agora, rapidinho as entrevistas, o Rafael pegou um belo pênalti. Pegou um belo pênalti. Acho que sim, o time saiu esse 0-0 não foi ruim, né? Agora no jogo daqui o Atlético Nacional vai jogar um pouco fechado. O que falta um pouquinho para o São Paulo é um pouco de atenção no início da partida. Até o pênalti do Atlético Nacional, a hora que ele saiu, o São Paulo estava meio um pouquinho perdido, assim, tal. Tava, tava deixando a pressão do Atlético Nacional vir, né, para cima, né? Mas aí, depois que o jogador do Atlético Nacional perdeu o pênalti, São Paulo, o que a gente viu foi um São Paulo totalmente diferente. Inclusive o técnico Crespo, que estava um pouquinho quieto, passando energia para os atletas, tudo de uma coisa, o time todo ordenado, bonitinho, com padrão tático, né? Com os 3 zagueiros ali. O Sabino foi bem hoje. Até o Sabino, muito criticado, ele foi bem hoje também, né? E aí o São Paulo montou essa linha de 3, adiantou um pouquinho a marcação dos 5 do meio, né? O Enzo Dias participou um pouquinho mais do jogo, o Cedric participou um pouquinho mais, e isso deu um pouquinho de profundidade para o time de São Paulo por um determinado momento. E aí o Atlético Nacional teve uma dificuldade de chegar, ou seja, o São Paulo conseguiu, naquele popular, soube sofrer, né? O São Paulo soube sofrer. Era coisa que a gente não conseguia fazer, era sofrer. A gente sofria e tomava cacete, né? Direto. Então, é assim, é um time que tá ficando mais cascudo na mão do Crespo, né? E aí o São Paulo terminou o primeiro tempo muito bem. No segundo tempo, os dois voltaram mais ou menos iguais aí. E a estrela do jogo, na minha opinião, foi o juiz, né, cara? Como eu falei pra vocês aí, 2 pênaltis que não foram e o São Paulo sempre é lesado. O São Paulo sempre é lesado. Sempre. E o pior, que a diretoria de São Paulo não toma posição nenhuma. Os caras não tomam nenhum tipo de posição, né? Mas, graças a Deus, as bolas não entraram. O Atlético Nacional ainda teve mais 2 bolas na trave, né? Foi isso? 2 bolas na trave também aí. Não era o dia. Quando eu vi o cara do Nacional perder o segundo pênalti, que aliás, ele não perdeu, o Rafael pegou. Do mesmo jeito que a gente critica o Rafael, a gente tem que vir aqui falar. Ele pegou aquele pênalti. Ali eu vi, o São Paulo não perde mais hoje. E o São Paulo tem grandes chances aí de ir para as quartas de finais da Copa Libertadores com um time meia boca aí, hein? Isso que a gente ainda tem Lucas para voltar, a gente ainda tem Oscar para voltar também, né? Então é assim, eu fiquei muito contente com tudo que eu vi. Eu fiz uma lista de atuações aqui
né? O Ferrarese, né, cara? O segundo pênalti do Ferrarese foi assim, eu não daria o pênalti, mas o Ferrarese poderia ter evitado tudo aquilo também, né? Puta, é foda. Vamos fazer justiça aqui pro Rafael, nota 9,5 pro Rafael. O Ferrarese foi muito mal no jogo hoje, tá? Nota 3 para ele. O Sabino foi bem, nota 7. O Cedric, eu achei bem também, nota 6,5 para ele. O Bobadilha, eu dei nota 6. Não participou tanto assim do jogo, ficou um pouco mais marcando. O Pablo Maia jogou pouco, mas fechou ali no meio também, nota 6. Marcos Antônio, motorzinho, mais um jogador que eu quebro aqui, né? Que eu queimo a língua, né? Marcos Antônio, muito bom jogador. Nota 6,5 para ele. O Alisson, nota 5,5, não foi tão bem hoje. O Rodriguinho apareceu pouco quando entrou, nota 5,5. O Enzo Dias, 7,5, muito bom jogador. Ele marcou com muita firmeza, sem perder divididas. Muita luta e seriedade no jogo disputado na Colômbia. Jogou muito. E não, ó, o Enzo Dias não perdeu nenhuma jogada, hein? Nenhuma jogada. Luciano, nota 6, gostei dele hoje. O Ferreirinha entrou para dar profundidade, mas uma função diferente fora de casa, nota 5,5 para ele. O André Silva, mal, nota 4. O Lucas, nota 5 para o Lucas. E o Crespo, nota 6. Detalhe nisso tudo também que o Alan Franco sentiu muito durante a partida hoje. E a gente vê o planejamento como que ele era um mal feito, né? Porque se o Alan Franco sair, a gente não tinha um zagueiro no banco, né? Aí ia ter que pegar o Enzo Dias, passar para zaga, improvisar, colocar o Patrick Lanza para jogar ali na esquerda e aí assim um Deus nos acuda, né? E é isso, galera. O estádio lá, o Altanato Gerador, estava lotado. O São Paulo jogou com gente grande e agora vamos decidir no Morumbi com casa cheia. E aí, no mínimo, noite de Libertadores é noite de São Paulino. 60 mil pessoas no Morumbi. Na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, é o Tricolor rumo às quartas de finais da Copa Libertadores da América. E a nota do juiz da partida, pelo amor de Deus, né, cara? Fraquíssimo. O Atlético Nacional também não gostou dele, né? Nota 0 para ele. E tomar cuidado aí com o time do Atlético Nacional, é um time fraco. Mas tem um jogador ali, o Marlos, que saiu hoje, e o Morelos, tomar cuidado com esses caras aí pro jogo da volta. Então, não é porque vai jogar no Morumbi que a gente vai sair igual louco. Vamos sair, vamos tentar fazer o jogo e vamos tentar garantir a nossa classificação. A partida do São Paulo hoje foi uma partida ok. Tentou enfrentar o Nacional. É isso que a gente espera de São Paulo, que vá para cima, que mesmo que não venha a vitória, mas que tente. E aí isso aconteceu hoje. Eu estou muito contente com o que eu vi e contente também com o resultado 0-0. Lógico, 1-0 para a gente seria melhor, mas 0-0 fora de casa lá na Colômbia não está ruim. Domingo, terça-feira que vem, né, final de semana, tem o Campeonato Brasileiro. Possivelmente o Crespo vai poupar algumas peças, que, né, o elenco já não é muito grande. E na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, o Tricolor enfrenta o Atlético Nacional, valendo vaga nas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Esse jogo aí eu vou acompanhar ao vivo, em live com vocês, aqui no União Tricolor Paulista, beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o vídeo de amanhã. Deixa eu te falar alguma coisa. O Alan Franco, guerreiro, muito guerreiro, jogou o jogo inteiro com dor, hein? Isso aí é louvável. O Alan Franco está de contrato renovado, beleza? Um abraço a todos, fique com Deus e vamos São Paulo. Não foi ruim não, hein? 0-0 não foi ruim não, hein?